Primeiramente, eu queria me despedir do Pedro Jets aí antes de iniciar a liga. Foi um prazer jogar com você, né? Suas tentativas de ser um bom GM, mas infelizmente não deu. Então, um abraço. E incendiando a liga de hoje, vamos falar um pouco sobre o draft que teve. Acabou agora há pouco, né? E até teve mudança de GM, né? Rolou muita coisa ontem e hoje. Estou aqui com o nosso parceiro Douglas, comissário da Liga, GM dos Pirates. Boa tarde, Douglas. Como você tá? Fala, Pedrão, tranquilo, eu tô bem. E, cara, eu acho que foram 24 horas aí bem intensas aqui na liga, né? A gente teve a saída do Pedrão aí, do outro Pedro, né? O Perrone. Era um dos originais. Eu fico triste por ser um dos caras que começou essa liga com a gente. Mas há males que vêm para o bem, né? Acho que agora a liga vai passar a ter 10 times mesmo. E vai. E as trades vão melhorar também, né? Muito bem. A males que vem para o bem, falou certo. Teve o draft, né? Teve uma free agency insana. Teve a saída do Pedrão, a entrada do Iago. Vamos falar sobre tudo isso. Mas começando com a primeira questão, o que você achou do draft em geral? Cara, como GM dos Pirates, tá? Achei muito boa pra mim, porque caíram alguns nomes que eu não esperava que caíssem tanto, tá? A profundidade dessa classe, principalmente em wide receivers, foi muito boa. Teve wide receiver bom caindo até para free agents depois. E como comissário da liga, tá? Cara, foi espetacular. Ver alguns times que no ano passado não brigaram por nada e passando a ter algum tipo de chance nesse ano com o draft que fizeram. A gente vai falar mais sobre isso depois, mas o exemplo mais claro é o Silverhawks. Cara, isso é gratificante, sabe? Sim, sim. Até queria fazer um comentário que depois desse draft eu comecei a valorizar. Antes eu cagava para a escolha, eu achava que não valia nada, principalmente de quarto round. Hoje eu vejo que vale sim, velho. Pô, sobra jogador muito bom no quarto round, até para free agent. E os times que você mencionou que conseguiram se reforçar muito, destaco também os Pimps, que fizeram boas escolhas, fizeram uma trade durante o draft. Mas vamos começar aí, você tá com as imagens que eu mandei para você do mock? Tô assim, eu tô aqui com o draft que rolou. O que que tu acha da gente começar pelo atual campeão e descendo até o time que tecnicamente teria tido a primeira escolha do draft? Ou tu quer falar por round? O que que tu acha melhor? Eu ia começar como eu tinha falado, com as piores escolhas e com as melhores escolhas. Pode ser, melhor ainda, melhor ainda. Só que vamos desconsiderar as do Pedrão, porque, né? Cara, não, mas eu preciso fazer um comentário aqui sobre as escolhas do Pedrão. Sim, sim, Eu acho pode. que eu acho que essas três escolhas que ele teve no quarto round escancaram o quanto ele precisava ser trocado, tá? Tipo assim, é um cara legal, pô, trocava altas ideias, viu o Dan Marino jogar, era um cara mais velho, mas ele não tinha o pique que a liga pedia, né? Então, pegou o Bryce Hall no início do quarto round com o Laviska Shenault, por exemplo, ainda disponível, ele que não tem wide receiver. Pegou o LaMichael Perine, que é o running back que os Jets draftaram. Os Jets têm o Le'Veon Bell no backfield. Eles não vão usar o LaMichael Perine mais do que 5% dos snaps. E pegou o Josh Yushi, que eu acho que até tu, como torcedor dos Patriots, não gostou dessa escolha pelos Patriots. Imagina aqui no draft, né? Então. E outro detalhe, ele pegou o Bryce Hall com o Jeff Okuda e o C.J. Henderson disponíveis, né? Se ele queria pegar cornerback, tinha cornerback melhor disponível. Eu não sei você, mas eu achei que esse draft não foi nem
Nem clubismo dele, ele quis zoar mesmo, né? Porque, cara, o Okuda foi terceira escolha overall no draft da NFL. E ele deixou passar para pegar um cara que joga nos Jets. Não tem o menor cabimento. Não, umas coisas que ele fazia assim que deixaram de ter graça, né? Deixaram de incomodar e começaram a irritar. Aí ficou complicado de defender ele. Sim, sim, mas vamos virar a página. Foi um prazer ter ele na liga, né? Mas Sim. temos que dar continuidade aí. Ó, no primeiro round, vamos falar das melhores escolhas. Vamos. Cita tu as três que tu mais gostou e eu cito as minhas. Pode ser? Alô? Ih, eu acho que o Pedro caiu. Eu fiquei sozinho aqui. Pedrão? Opa, Pedro. Tá escutando? Agora eu tô. Acho que o PC. Desculpa, galera, a gente não é profissional. Vamos se fuder. Vamos ficar com esse tempo aí esperando. Enquanto. Tá escutando ainda, né? Tô, pode falar. Eu não vou falar de uma escolha do Chase Young ou das primeiras escolhas, porque é que nem falar da NFL que o Redskins draftou bem o Chase Young. É, Meio óbvio. Mas começando do segundo round aqui, eu acho que o B3 com o Chason, se eu não me engano, na 27, na pegou. 20, Na na 20, 27. 17, Isso. foi muito bem, caiu no colo dele essa escolha. É, o Early na 23 com o T. Higgins, eu gostei muito dessa escolha. Eu acho que o Higgins vai produzir, quer dizer, vai produzir até mais que alguns wide receivers que estavam na frente dele, por exemplo, o Justin Jefferson. Deixa eu ver uma outra aqui. E eu gostei da sua escolha tripla aqui, que você meteu um Laviska Shenault, Davis Gator e E o AJ Dillon. AJ Dillon. Eu gostei bastante dessa tríplice escolha aqui. Mas se for destacar a melhor, assim, eu acho que foi o Early com o T. Higgins. É, pra mim, a melhor escolha foi o Eli pegando o T. Higgins na 23. Eu... Ele tinha duas escolhas, né? Ou o T. Higgins ou o Jalen Reagor. Eu acho que ele foi no cara certo. Ah, ele também tinha o Denzel Mims disponível, mas ele preferiu o Higgins. E era o melhor jogador disponível naquele momento do draft também, né? Então, era melhor até que alguns jogadores que saíram antes. Também gostei muito do Brian pegando o Delpit na 20. Eu acho que o Delpit eu achei até que o Delpit sairia dentro ali do top 12. Não saiu e caiu no colo do Brian que apesar de ter tido grandes momentos com um ou dois defensive backs, o time dele estava carente nessa posição, né? E também eu acho que vale destacar o. Deixa eu dar uma olhada aqui. Melhor. O próprio Kenneth Murray caindo para ele na 14. Murray, que era cotado como o segundo melhor linebacker da classe. Para muitos, né? Para mim, ele era o terceiro. Se a gente, o quarto, desculpa, se a gente considerar o Chason. E o Chason na 17 foi um machado pro B3. Eu tentei subir para essa escolha, não consegui. E daí o B3 ainda levou o Chason esfregando ele na minha cara. Mas o Murray ali por ali eu imaginei que talvez caísse, porque em poucos mocks que a gente fez, o Murray saiu no primeiro round. Então É, eu imaginei que caísse, sim. Mas o Chason pro B3 eu não imaginei, não. A hora que caiu para mim, tanto que eu tinha subido para 6 para draftar o Chason. Aí depois de
um rolo todo, eu desisti dele e desci para 11 de novo. E ele foi lá pra puta que pariu, para 17. E ele quase caiu pra ti de novo, né? Ele passou por ti de novo, na verdade. Passou por mim de novo, só que daí eu precisava de wide receiver. É, não tinha. Uma pergunta, por que você acha que o Rigor caiu tanto? Rigor por ter sido. Por estar nos Eagles, tá? Ah, o histórico dos recebedores dos Eagles, com exceção do Deshaun Jackson no Fantasy nos últimos 3 anos, não é algo muito bom. E o Deshaun Jackson, ele voltou para os Eagles no ano passado e se lesionou, né? Então, eu não sei o que acontece no departamento médico dos Eagles, que é um negócio difícil. Ele tem o negócio da estatura dele também, que não passa muita confiança. Acho que por isso ele acabou caindo ali até a escolha 24, onde foi para os Silverhawks. Você acha que também tem a ver com a chegada do Godwin lá? Acho que sim, né? Ah, pode ser também. Eu não tinha pensado nisso. Mas eu acho que não. Eu acho que o Rigor chega para brigar para ser o recebedor 1 e o Godwin vai ser o terceiro ou quarto recebedor dos Eagles. Uhum. Certo, vamos lá para as piores escolhas agora, tirando Tá. a do Pedro A- Jets. as 3 piores a gente sabe de quem foi, mas a gente vai tirar Sim, sim. essas 3, né? Não gostei do Renilson na primeira rodada, com Clyde Edwards-Helaire e Joe Burrow. O Clyde Edwards-Helaire até que faz sentido, tá? Porque os, os Chiefs gostam de passar a bola para running back. O Edwards-Helaire tem boas mãos para recepção e ele é tático em corridas, né? Achei que fez sentido, porque ele precisava de mais um running back, mas eu ainda assim teria ido talvez no DeAndre Swift aqui. Sim, sim. Ou também num wide receiver, num CeeDee Lamb, depois ele conseguia se ele realmente quisesse o Clyde Edwards-Helaire. É, eu E acho, daí, eu acho até que o Clyde cairia para a terceira rodada, tá? Para a terceira rodada, desculpa, para a segunda rodada. e daí, Uh, para completar a bagunça, um Joe Burrow na 8. cara, muito Foi cedo. estranho. Muito cedo. Ele falou depois que o Joe Burrow não chegaria na segunda, mas ninguém pegaria o Joe Burrow antes pelo menos ali da escolha 16, 17, sabe? Ele tinha Então, 18, né? é. Cara, se ele pegasse na 18 não ia ter problema, tá? O problema foi pegar na 8 com o Sim, Sid mano. Lamb ainda no board. E daí depois, na 18, né, que ele tinha, ele pegou o Justin Jefferson com T. Higgins e Jalen Reagor ainda disponíveis. Bem questionável esse draft do Renilson, né? É, ele pegou um wide receiver 2 aqui, né? O cara que vai ficar na sombra do Adam Thielen por um bom tempo. Ah, e é um cara que a gente não sabe o que esperar dele, né? É, eu vou... Porque é que eu não sei como é que eu tenho um pé atrás com as peças do ataque que vieram de LSU separadas, né? Porque como um conjunto funcionava tudo direitinho, mas Exatamente. agora separadas ficou difícil. Mesma Ah, coisa do Edwards-Helaire, que era de LSU. ele draftou a trinca de LSU, né? O É, Clyde Edwards-Helaire, o Joe Burrow e o Justin Jefferson. vou destacar as que eu não gostei, é o Clyde Edwards-Helaire, o Joe Burrow na 8, as duas do Renilson. E eu não gostei do seu Pittman na 29. Eu não gosto desse jogador, então acho que por isso que eu não curti muito. Aí, Cara, depois você ali acabou pegando o Laviska Shenault, mas eu tava em dúvida entre os dois, entre o Laviska Shenault e o Michael Pittman. Mas eu achei que o Pittman ele não ia passar pelo Brian nem pelo Pedro, porque eu contei com o Pedro fazendo o draft bom, o Perrone. Ah, mas ele acabou caindo, cara. Ele chegou em mim lá na 35.
Mas eu peguei ele mais para o futuro, assim. Eu não vou explicar o porquê que eu peguei ele, porque senão eu entrego minha forma de pensar para draft, né? Não, sim, claro. Mas não considerou um Claypool, People Jones, o Van Jefferson? Cara, eu considerei esses caras, mas eu sabia que eles iam passar pelo draft, então preferi deixar. E o Claypool, eu tenho alguma coisa me dizendo que ele não vai ser recebedor não vai ser wide receiver em Pittsburgh. Eu acho que ele vai acabar virando tight end por lá. Entendi. Se Então, quiser tacar suas três piores, cara, eu não gostei muito do Yetur Gross-Matos na 18, mas é porque eu não gosto do Gross-Matos, tá? É um negócio, o tipo que tu tem com o Pittman, eu tenho com o Gross-Matos. sim, sim. Acho que ele poderia ter pego ele talvez na 23. Não teria o porquê ter pego ele ali. Uh, E o pior é que o Eli achou que bombou escolhendo o Gross Matos na é, 19. eu não. Tá certo, ele tá montando uma DL jovem, tudo mais, aposta no Gross Matos, mas eu não apostaria, não. Cara, eu preciso te confessar também, tá? Pela Pode falar. situação que sim, pela Eu sei o situação que que você tu vai falar. tava, era Chason e não Epenesa, tá? Apesar de que a irmã do Chason não curtiria a postagem no Instagram, mas seria Chason no lugar do Epenesa sem sombra de dúvidas. Até porque a chance do Epenesa cair mais seria bem maior e tu poderia talvez ter tentado voltar pro draft para pegar ele. Uh, e o Joe Burrow, cara, isso do Joe Burrow de pegar quarterback em primeira rodada de draft de calouro é complicado, cara. Você deu a explicação do Pittman, vou dar do Epenesa. Minha necessidade na DL era tão grande que eu não podia arriscar pegar um cara que pode ser LB. Eu precisava de um que é a cara que eu tinha certeza que ia ser DL. E tirando o Chase Young, era o Epenesa ou o Gross Matos. Então, eu preferi pegar o Epenesa e arrisquei para sobrar um wide receiver bom na próxima. Mas eu também considero que não foi um draft bom de El Paso, mas pelo menos conseguiu cumprir o que precisava, né? É, eu só não tô conseguindo enxergar aqui quem foi o wide receiver que tu pegou. Brandon Ayuk. Brandon Ayuk. Essa aí também. É que recebedor de São Francisco, cara. Se bem que ele é uma máquina de caminhão pós-recepção, né? De jarda pós-recepção. É que assim, Ah, saiu o Godwin, saiu o Sanders. Eu achei que talvez ele possa ter bastante volume lá, com só o Deebo Samuel, entendeu? Mas sim. vamos ver o que vai ser. Tem um outro cara lá em São Fran que eu gosto muito, que eu esqueci o nome do cara agora. Mas ele é o alvo de segurança do Garoppolo. Mas eu acredito que foi uma ótima escolha. Ele é um cara que estava no meu board, que antes do draft da NFL era o meu terceiro recebedor mais alto, antes de eu trocar também de escolhas. Ele só estava atrás do Sid Lamb e do Jared Judy. Mas o fato dele ir para San Fran me deixou muito com o pé atrás. Espero que eu esteja errado, né? Mas de preferência que eu não erre quando tu me enfrentar na liga. Entendi. Então ficou unânime que o Joe Burrow foi a pior escolha. É. Vamos falar agora. O Iago acabou de pegar o Monster aqui na Free Agency. Chupa, Thiago. Chora, Tiagão! Vamos ir rapidão, time por time agora. Deixa eu colocar aqui que eu tirei da tela do. Vamos começar pelo campeão, o Thiago. Ele teve só uma escolha, né? Foi no Tua Tagovailoa, Foi que na no, necessidade. no podcast anterior foi o que a gente conversou, eu, B3 e Erli, que como ele tinha uma de quarta rodada, ele podia ter escolhido
quarterback mesmo. Ele pegou o cara que ele tinha que pegar. Ele não ia ter uma outra opção ali. Não ia ter nenhum outro jogador tão bom. Ele decidiu trocar as escolhas dele para dar um all-in ano passado. Deu certo. E foi a escolha lógica, foi a escolha certa, né? Então, agora, só que ele tem que ter na cabeça que o Tua vai ficar no banco até o ano que vem, que ele não vai usar o Tua até o ano que vem, né? Aí eu vi aqui também, ele pegou o Justin Herbert, né? Nas waivers depois. Ele tá com o Matt Ryan de titular. Ele pegou aqui o Justin Herbert, pegou o Claypool, pegou o Derrick Brown, pegou o Jeff Okuda. Pegou caras legais. Pegou o Fulton também e o Davis, DL de Miami. É que o Pedrão não foi lógico, mas eu fiquei surpreso de ninguém atirar no Okuda. Cara, eu não fiquei porque é cornerback, tá? Ele tem muito talento, então a gente pega o melhor talento da posição anterior, anteriormente, até ele chegar ali, um cara que tem um fit semelhante, era o Jalen Ramsey. Jalen Ramsey não pontua. Quem pontua é o cara que joga no lado oposto dele, entendeu? Então, Esse Logan Wilson que o Eli escolheu não é cornerback também? não, o Logan Wilson é linebacker. Tá, foi mal. Mas, tipo assim, a movimentação do Thiago pós-draft foi boa. Ele fez o que ele podia com o que ele tinha. Então, o time dele continua praticamente o mesmo que levou a liga. Ele ainda adicionou por trades, depois ele pegou o Shaquille Barrett e pegou mais gente. Então, ele continua forte porque manteve praticamente todo mundo do mesmo time. Uma nota pro draft do Thiago? É que não tem muito o que dar de nota, porque ele Sim, sim. pegou o melhor disponível na necessidade, né? Sei lá, de 0 a 10, vamos dar um 7 pra ele. Sim, 7. Tá justo. Acho que é. Porque ele não se arriscou e fez o lógico. Sim, sim. Do Pedrão, a gente já disse mais uma vez, não vai comentar. O Matheus não teve escolhas, mas dando uma nota para o que transformou essas escolhas dele, seria um 4? 4. Um 4 tá de ótimo tamanho. Ele pagou caro no Ngakwe. A segunda dele eu não lembro o que virou. A terceira também não. A quarta dele foi comigo. A gente trocou. Não lembro qual foi o jogador que a gente trocou. Mas, tipo assim. Talvez se ele tivesse mantido as escolhas dele, teria sido melhor para ele. Vamos falar do Renilson. Ele teve uma, duas, três. Deixa eu ver se teve mais alguma escolha. Ele teve uma no quarto. São as 3, 2 de primeiro e uma de segundo. Tá, ele E a pegou do quarto. Keshawn do Tampa Bay. Bom, os jogadores que o Renilson pegou são bons, né? Vão ter impacto no time, mas podia ter sido bem melhor. Podia. Pela posição dele no draft, podia ter sido melhor. Ele foi na necessidade em todas as escolhas dele. Tá? De running back, ele só tá com o Saquon Barkley e o David Montgomery. E o Montgomery a gente nem sabe se vai ser o running back 1 dos Bears esse ano. Eu tô achando que ele não vai ser o running back 1, que o Corrin vai assumir. Mas ele foi necessidade. Pegou o running back de Tampa, que vai brigar com o Ronald Jones. Pegou o Justin Jefferson, que vai ter bastante alvos. Provavelmente vai produzir semelhante ao que o Diggs produzia, tá? Se não produzir mais. Que pode ser muito bom para ele. Sim, sim. E o Joey Burrow ele pegou para ficar no banco do Watson, né? Que ele não tinha banco para o Deshaun Watson. Então
ele já tem a sua dupla de quarterbacks pelos próximos aí 10 anos. Ele não tá com o Garoppolo ainda? Tá, mas de que adianta ter um quarterback de um time que não passa, né? Mas gastar a escolha de primeiro round para ter um quarterback reserva? Não, não, isso é completamente errado. Né? Vou dar uma nota 5. Sabe aquele negócio que o Kurt tem com draftar running back no top 10 da NFL? No Eu tenho Fantasy isso com. Eu tenho isso com quarterback, cara. Quarterback dentro do top 10 pra mim é eu. é 5. Ah, 5. Não, não, dá pra dar um 6 pra ele, porque ele pegou talentos promissores, tá? Certo. Vamos falar de. Vamos ver quem tem menos escolha aqui para falar. É o Passo. Na 11 pegou o EJ Peneza. Na 16, Brandon Ayuk. Só duas escolhas. Cumpriu Aqui foi pra suprir lesão, né? Ano isso. passado tinham uma DL muito forte. Miles Garrett, J.J. Watt e Melvin Ingram. Perdeu 2 por lesão e 1 por suspensão. Jogou no osso a temporada. Aí precisou apostar no DL esse ano. E o Brandon Ayuk foi porque não tem banco para wide receiver. Tem o Adam Thielen, Cooper Kupp e... Não tinha, cara. Tinha o Golden Tate, o Jarvis Landry, talvez. Mas precisava de mais alguém, né? Então, foram boas. Dentro da necessidade que precisava e tudo mais. E eu acho que eu vou dar aqui um 6,5 porque não pegou os melhores talentos disponíveis. Acho que eu dou um 6 também. Mas eu venho falando desde a hora do almoço. Steven Sims Jr. Guardem esse nome. Cara, tu sabe que ele pontua porque ele é retornador também, né? Pontuou mais que o McLaurin, Super Lee. Mas ele é retornador. Tem o Didi Westbrook também, Mike Williams. Não, tem Calma. caras aqui que podem surpreender. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que tu devia ter pego um running back, tá? Aqui sendo de parça, tá? Porque tu tem dois bons dos titulares. Tu tem o James Conner, que não se provou. Devonta Freeman, que tá sem time. Lindsay, que vai ser banco do Gordon. Ronald Jones, que vai brigar. E o AP, que tem 70 anos. Então, tipo assim, acho que talvez ter apostado em um running back que teria sido bom. Eu pensei nisso, mas eu quis suprir essa necessidade no ano que vem. Vamos falar agora do Brian, que inclusive fez uma trade durante o draft. Você lembra qual foi a trade? Consegue ver aí? Eu lembro de cabeça essa trade, porque pra mim foi a melhor trade até agora dessa era pós-draft, tá? Da NFL. Até porque Bom, a gente teve duas. O Brian trocou a primeira escolha dele do ano que vem. A escolha de primeira rodada, mais uma escolha de terceira rodada, que se eu não me engano era do Silverhawks. Pela escolha de terceiro ano dele, desse ano, que era 25, mais o Isaiah Simmons, que foi a terceira escolha geral. Então, entre aspas, ele trocou a terceira geral desse ano, mais uma de terceira por uma primeira e uma terceira do ano que vem. Uh, Cara, ele ganhou muito com essa trade. Ele já tinha pego o Grant Delpit, que é um safety que costuma dar bastante tackle, teve problema ano passado por causa da lesão e tudo mais, mas é um ball hawk, tá sempre onde a bola tá, é um jogador inteligentíssimo, inteligentíssimo. Pegou o Zac Baun também, que é um bom linebacker e é, na minha opinião, no mesmo nível do Kenneth Murray, mas é porque aqui eu sou movimentado porque ele vem de Wisconsin, né? Então aí complica. Ele pegou o Harry Ruggs na primeira rodada e eu achei isso muito ousado e muito inteligente também. ele fez igual os Raiders fizeram, né?
Pegaram na frente do Sid Lamb. Pegou um cara que ninguém apostava que ia sair ali, né? E ali ele deu uma quebrada em alguns boards também. Ele pegou o Javon Kinlaw. E pegou um DL. Eu não confio em DTs, não confio em Defensive Tackle. Para Fantasy, o J.J. Watt já foi o J.J. Watt. O Aaron Donald já foi o melhor Defensive Tackle da liga em 2018, fazendo 121 pontos, sabe? Então, Defensive Tackle não costuma pontuar tanto. Mas como é um cara novo, um cara mais jovem, é um risco bom a se correr. É uma proporção até parecida com defensive back, com safety cornerback, né? Tipo assim, tu pode apostar mais num DE do que num DT, sabe? É sempre mais válido. Sim, sim. Eu achei que foi excelente a trade que ele fez. Depois ele conseguiu selecionar jogadores bons. O Delpit eu imaginei que saía bem antes, ele conseguiu pegar na 20 ali. 20, isso. E uma aposta no Henry Ruggs, eu não pegaria o Henry Ruggs, mas é uma aposta, talvez dê certo, se der certo vai bombar, porque o Ruggs tem talento. E o Zac Baum foi um cara que caiu muito no draft da NFL, e talvez caísse aqui também, mas ele pegou na terceira rodada, acho que o Zac Baum vai fazer uma boa primeira temporada no Saints. Tem isso também, né? O Zac Baum foi pro Saints, que é um time que costuma trabalhar bem a sua defesa. E o Baum acho que vai trabalhar mais como outside linebacker, pode até acabar aparecendo como um DL no Fantasy. E se ele aparecer como DL, vai ser uma excelente mudança pro Brian. Vamos falar do Erli agora. O Erli conseguiu pegar o Kenneth Murray na 14. Depois, na 19, ele pegou o Yetur Gross-Matos. Depois o T. Higgins na 23. E ele tem escolha de quarto round. Deixa eu ver. Pegou o Logan Wilson. Logan Wilson. Foi um Pegou. meio... Eu gostei do T. Higgins, gostei do Kenneth Murray. Mas os outros dois eu não achei boas escolhas, não. Eu gostei do Logan Wilson, porque no quarto round tu se reserva esse direito de puxar gatilho em jogadores que tu aposta e tu gosta. Ele fez isso com o Logan Wilson, que é um bom linebacker. Eu ainda teria, eu acho, no meu board pessoal, eu tinha o Troy Dye na frente dele. Mas ele quis arriscar no Logan Wilson. Ele tem esse direito pela força do time dele. Pegou necessidades. E ele tem mais o defensive back que ele pegou ali. Que é na escolha. Tá cortado aí. O Kyle Duggar. Kyle Duggar, na escolha 26. A gente tem que falar também da trade que ele fez, que eu achei que foi uma cagada. Foi uma troca bem burra. Ele mandou. Como que é o nome do linebacker? Eu sempre esqueço. Lavonte David. Lavonte David ele mandou Lavonte David por essa escolha e o Ed Jackson. Ele escolheu Kyle Duggar, que eu não escolheria. Aí depois ele pegou e dropou o Ed Jackson. Cara, ele fez na emoção ali, né? Foi. Draft, né? Perdeu um linebacker que é bom, que pontua bem, mas tem seus 30 anos, né? A gente tem que lembrar isso também. Talvez por isso ele puxou o gatilho no Logan Wilson mais tarde. E a gente esqueceu de dar a nota do Brian. Vamos dar a nota pro Erli aqui, depois a gente passa pro Brian de novo. Acho que foi uma nota para arrebentar 7 no draft do Erli, 6,5. Um 7 tá de bom tamanho aqui, pelo início do draft e depois pela queda. Sim, só é 7, eu acho, por causa desse T. Higgins aqui. O Kenneth Murray também. O T. Higgins e o Kenneth Murray puxam a nota pra cima. Sim, eu quero ver se o Yetur Gross-Matos fizer ponto pra caramba, ele vai esfregar esse podcast na nossa cara. Sim. Eu quis apostar com ele uma escolha de quarto round. Quem pontuava mais, Epenesa ou Gross-Matos. Ele não quis. Deixa eu entrar nessa aposta aí.
Eu boto o Joaquim Davis Gaita. Não, o Davis Guerreiro. É, O a nota do Brian, acho que 9, né? 9. 9 tá excelente. O Brian tinha poucas escolhas, não tinha board montado. Ele ia montar o board dele para julho. Fez escolhas agora no susto, e no susto ele foi muito bem. Então, o Brian nunca mais monta um board na tua vida. Superação, Brian, nesse draft. Emendando com a trade do Early, que ele dropou o Ed Jackson, quem fez a trade com ele pegou o Ed Jackson. O B3 pegou de Silverhawks. volta. Ou seja, o B3 pegou o Lavonte David por uma escolha de terceiro round. Cara, o B3 ele não só conseguiu arrumar o time dele com as escolhas, como com as trades, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu pro B3. De vez em quando ele faz bastante merda, fala coisas que a gente não entende. Mas draftar jogadores e entender de quem vem do college é uma especialidade que ele tem muito grande. Muito Sim, sim. grande. E nesse draft ficou evidente isso. Ele pegou Chase Young na primeira, Jared Judy na segunda, pegou Andrew eu não, Swift. DeAndre Swift, pegou Jonathan Taylor, ou seja, ele conseguiu os dois running backs titulares dele. Que mais que ele pegou aqui? Depois Pegou o caiu para ele Cleveland, o Kelevon Chason. Kelavon Chasen, pegou. Aí subiu, pegou o Jalen Reagor. Ele pegou mais um cara que eu não lembro. O Jeremy Sheen. Não, o Jeremy Sheen, quem subiu foi o Benfica. Benfica. Quem é o outro cara que ele pegou que pra mim tá cortado aqui? Ah, não, é o que ele subiu pegar, tá certo. É, E esse foi o draft dele. E saiu com o Lavonte David também. Então, sim. tipo assim, ele arrumou a casa. Fez o Tem que que, tinha pra fazer. tem que ver se ele não fez, cagou na free agency depois. Eu não vi direito as movimentações dele. Eu não cheguei a ver também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque meu celular tá, ó, uma bela porcaria. Vamos fazer que nem o Kurt e o Davis, vamos ficar falando da TV dos anos 2000, já que a gente não viveu os anos 90, né? Ai, ai. Tá complicado isso aqui. Temos alguma coisa pra falar do draft dele? Eu fiquei sozinho de novo. Então, gurizada, é o seguinte, na Free Agency, o B3 fez. Ô Pedro, eu não tô te ouvindo. Vai entrando te chamando aí, que a hora que eu te ouvir eu te falo. Cadê? Silverhawks, Tanner Moose, safety dos Raiders. Ele pegou. Não entendi por que ele fez isso. Pegou Jacob Phillips, linebacker de Cleveland. Não fez nada. Pegou o Bob. Não, dropou o Bob Okereke. Pegou o Andy Davis, safety dos Jets. Fez o que dá. Pegou o Ed Jackson de volta. Cara, fez o que dava pra fazer. Pegou o defensive tackle dos Steelers também. Ô Pedro, eu ainda não tô te ouvindo. Eu tô sozinho ainda, tá? A hora que tu vai falando aí, que a hora que eu te ouvir, eu te respondo. Então, a minha nota pro draft do B3 é 9,5. Eu acho que foi preciso. Acho que só um cara tirou 10 nesse draft, pra mim, pelo menos, e a gente ainda não falou dele. Ah, eu não sei o que o Pedro pensa sobre isso, porque o Pedro caiu pra mim. Eu não estou te ouvindo, Pedrão. Está bem complicado. Acho que talvez tu saia da conversa e entra novamente. Não sei se tem como fazer isso, mas ok.